Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje tenho o prazer de vir falar com vocês e passar algumas informações sobre o caminho evolutivo, como é que é a nossa rota de evolução, o porquê que estamos aqui encarnados neste planeta propriamente dito. O porquê que estamos aqui, quais os méritos e quais são as ações que o plano, o propósito divino espera de nós para seguirmos com a nossa evolução espiritual e do próprio planeta em si. Antes de iniciar, peço a todos que aproveitem aí, já cliquem no joinha para poder ajudar a divulgar esse vídeo e levar este conteúdo para mais pessoas. Se inscrevam no canal quem não for inscrito e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. O porquê que estamos aqui neste planeta encarnados, qual que é o propósito de nossa vida, como podemos entender e cooperar para que a nossa vida seja mais tranquila e suave as experiências que temos que passar aqui neste planeta, nesta vida que experimentamos hoje. Para dar uma ideia, aliás, pequena sobre esse assunto, porque a complexidade da alma, do espírito, é muito mais amplo que se torna difícil de explicar com palavras. Eu faço o comparativo para entender melhor isso usando a criança quando nasce. O que você observa quando uma criança nasce? A inocência, alegria, pureza, porém baixo conhecimento e imaturidade. É mais ou menos isso que ocorre com a criação do espírito, do começo da nossa existência. Nós temos todos os requisitos divinos, temos toda a união com o divino, a força, a luz, a pureza, porém somos imaturos e para adquirirmos a maturidade, evolução na consciência, nós precisamos adquirir conhecimento e o conhecimento se adquire com experiência. Então existe este plano divino que são as vidas e as vivências em determinados mundos, universos, que vai se passando vida após vida, uma experiência após outra, até adquirirmos um amadurecimento do nosso estado de consciência, que é o propósito divino para toda a criação de Deus. Este processo, desde a origem até onde vai, infelizmente é muito complexo e difícil para a nossa consciência conseguir abarcar de forma mais ampla que se possa ser explicado. O máximo que conseguimos é sentir um pouco disso. Mas para clareza, vamos verificar, no caso, as nossas circunstâncias atuais, que fica mais fácil. Nós estamos aqui neste mundo exatamente para isso, para adquirir experiência e elevar a consciência, abrir a nossa consciência para o divino, como a criança que nasce pura, ingênua e inocente. Durante o crescimento dessa criança, ela vai adquirindo padrões culturais, informações e aprendizados. E esses aprendizados e padrões vão moldando e ditando a maneira que essa criança vai agir e entender a própria vida em si. Por isso que o conhecimento, o desenvolvimento espiritual estão sempre ligados. É muito importante buscar conhecimento, aprender constantemente. O desenvolvimento espiritual, a nossa missão de vida, está aqui justamente para isso. Como é que é uma encarnação? Como é que é o planejamento de uma encarnação? Quando nós nascemos, é como se nós fôssemos colocados dentro de um túnel. Esse túnel tem um percurso para ser seguido. Não existe portas para nenhum lugar, simplesmente tem que seguir este túnel. Isso podemos chamar da linha do destino, que é o que? O planejamento de experiências que nós precisamos vivenciar para o nosso aprendizado e desenvolvimento. Dentro desse túnel existem vários pacotes. Pacotes grandes, pequenos, coloridos, espalhados, enchendo totalmente este túnel, deixando apenas uma passagem para nós irmos. Durante a nossa caminhada dentro desse túnel, ou seja, o seguir da vida, nós podemos escolher os pacotes que quisermos. Existem pacotes bons e pacotes ruins, ou seja, pacotes que dão experiências boas e pacotes que dão experiências ruins.
Cada pacote ele gera uma consequência dos pacotes que eu vou encontrar à frente. Digamos que eu abri um pacote de ações negativas, ou seja, esse pacote eu peguei ele porque ele alimenta o meu ego, alimenta a minha ganância, alimenta o meu egoísmo. O que vai gerar? Vai ser colocado pacotes na sequência deste em consequência daquele que eu abri hoje. E não tem como mudar a consequência desse pacote que eu abri hoje. Eu vou vivenciar esses pacotes. E conforme eu vou escolhendo outros pacotes, eles vão sendo gerando outros pacotes. É como se fossem oportunidades ou presentes. Cada pacote é como um presente. Se eu abrir pacotes, escolhi pacotes positivos de consciência mais elevada, eu vou gerar pacotes futuros que eu vou poder usufruir como benefício dessa minha escolha atual. O contrário vai ser pacotes negativos que vai gerar consequências negativas. E assim vai seguindo o túnel. O que eu quero dizer para vocês a respeito desse exemplo? É que a linha do destino ela é única. A caminhada é muito bem planejada pelo plano espiritual, as experiências que nós precisamos passar de acordo com a necessidade do nosso desenvolvimento. Porém, a maneira que nós vamos experimentar cada momento nessa passagem vai depender dos pacotes que nós abrirmos, ou seja, das escolhas que nós fizermos. Por quê? Porque cada ação gera uma reação. E conforme a gente vai fazendo boas escolhas, nós vamos deixando a nossa caminhada mais leve. E conforme a gente faz escolhas mais negativas, nós vamos deixando a nossa caminhada mais pesada. E é essa a questão da linha do destino que a gente vive. E por que nós passamos por isso? Porque nós precisamos evoluir. Não existe na realidade bem nem mal. Existem experiências difíceis e experiências boas. As experiências boas geram consequências boas e ações boas, que são gerando uma sobre a outra. Agora, uma experiência negativa, se nós reagirmos negativamente a essa experiência, porque essa experiência já é um pacote que foi gerado de uma escolha nossa lá no passado. No passado este que pode ser nesta vida, ou seja, neste túnel ou em outro túnel. Quando nós fazemos uma escolha negativa, nós geramos uma consequência para o futuro. Então são colocados pacotes fixos nessa caminhada que nós vamos ser obrigados a abrir e a usá-los. Só que junto com esses pacotes tem as reações que vão gerar quando nós abrirmos. Se nós reagirmos, ou seja, abrimos um pacote positivo junto com este negativo, ou seja, passou uma situação complexa e escolhemos passar essa situação de forma mais positiva, evitando gerar negatividade em cima dessa situação, nós estamos gerando consequências mais positivas para o futuro. Como, por exemplo, você passou uma dificuldade X e essa dificuldade você sentiu muito ódio por causa dessa dificuldade. Então, esta reação que você teve mediante essa dificuldade, você está gerando consequências negativas. Agora, quando você passa pela mesma situação, ao invés de gerar ódio, você gera sentimentos de esperança, de melhoria, fé. Você reage de forma positiva, ou seja, bom, já que eu tenho que passar por isso, vamos passar. Vai doer? Dói, porque aquela consequência é algo do passado, de escolha ruim, então gera dor. Porém, se você passa por essa dor sem gerar sentimentos, emoções e escolhas negativas, você vai gerar consequências positivas. Ou seja, aquele pacote negativo que você foi obrigado a abrir naquele momento, você não vai reproduzir ele de novo. Se a gente reage negativamente numa situação, nós vamos vivenciar essa situação novamente mais para frente. Aí entra aquela questão que é muito comum de acontecer de ciclos repetitivos, quando nós vivemos a mesma situação várias vezes ao longo da nossa existência. Passamos por uma situação, sofremos por ela, passa um tempo, vivenciamos uma outra situação que é praticamente a mesma coisa, como se fosse uma cópia da primeira.
Por que que isso acontece? Porque nós não assimilamos essa primeira, não conseguimos deixar essa primeira no passado, não conseguimos nos libertar daquele sentimento, daquela emoção negativa que foi gerada daquela primeira experiência. Então, dessa forma, a gente acaba repetindo a experiência porque nós não passamos por ela de forma adequada. Por quê? Foi, na realidade, a reação que tivemos naquela experiência. E é esse que é o ponto. Vamos usar a lógica. Se nós nascemos para evoluir, crescer espiritualmente, avançar no plano divino, se tem uma experiência que nós não passamos de forma adequada, ela vai se repetir na nossa vida novamente. Infelizmente não tem escapatória e isso vai se repetindo e muitas vezes nós estamos vivenciando uma experiência hoje que já passamos em vidas anteriores e não em uma só, às vezes em várias. Por quê? Porque não conseguimos assimilar aquela experiência. O que é o assimilar essa experiência? É nós passarmos por essa experiência e aprendermos, sentirmos realmente aquilo que aquela experiência quer nos ensinar. Se nós conseguirmos fazer por isso, aí essa experiência não será repetida mais, porque a lição já foi dada. Você já aprendeu a lição. Por exemplo, digamos que eu tenha um problema, vamos dizer, falta de humildade. Foi feito o planejamento da minha vida e foi colocado algumas experiências no decorrer da minha vida conforme a previsão de meu nível de aprendizado. Essas experiências eu vou ter que vivenciar elas uma por uma até conseguir chegar no nível de consciência que é previsto naquela encarnação. Porém, se eu conseguir fazer isso de uma forma mais rápida, despertando mais a minha consciência, experiências que eu teria que passar, elas não são mais necessárias. Então essas caixas, esses pacotes são retirados do meu túnel do tempo. Vamos dar um exemplo mais claro. Digamos que eu tenha que passar por 4 experiências que foi planejado que essas 4 experiências serão suficientes para mim superar o meu orgulho, o meu ego. Digamos que a terceira e quarta experiência são experiências bem pesadas, bem difíceis de viver. Estou eu lá vivendo a minha vidinha, passo pela primeira experiência, dou uma esperneada, reclamo, mas começo a refletir sobre o assunto. Passa um tempo, passo de novo pela segunda experiência. Aí nessa segunda experiência eu consigo aprender e compreender na sua plenitude máxima tudo aquilo que eu preciso aprender. Eu elevei meu estado de consciência, ou seja, eu consegui superar todos os limites em que o meu ego precisava ser superado. Sendo desta forma, se eu já consegui cumprir a missão na segunda experiência negativa, as outras 2 que precisavam ser passadas, ou seja, que foram geradas por causa da minha necessidade de aprendizado, elas não são mais necessárias. E aí, como é que fica isso? Esses pacotes são retirados do meu túnel. Tá, mas espera aí. Se esses pacotes estão relacionados diretamente com erros que cometemos no passado, mas esses erros prejudicou outras pessoas, eu fiz mal, como é que fica isso? Bom, lembra que eu falei que bem e mal na verdade não existem? Ambos são experiências. Não existe bem nem mal, o que existe é experiência. Com a experiência positiva eu gero energias positivas, o que algumas filosofias chamam de Dharma. Com as experiências negativas, ou seja, com as ações e escolhas negativas, eu gero energias negativas, o que algumas filosofias chamam-se de Karma. Se eu passei pelo estado de consciência da energia negativa para não produzir mais energia, ou seja, eu aprendi no meu interior máximo que essa ação não deva ser mais tomada, eu aprendi a alcançar o grau de compreensão, aprendi bem a lição, então o sofrimento por essa experiência não é mais necessário. O que é necessário é eu compensar energeticamente aquelas ações. Então o que eu preciso fazer a partir daí? É gerar Dharma, energias positivas. Quando eu aprendo uma lição e sobrou cargas para mim poder reparar, ou seja, dívidas para serem quitadas, eu quito essas dívidas com ações contrárias. Por isso que a não ação também gera sofrimentos.
eu alcancei o estado de consciência X para tal experiência, porém eu não gero ações positivas, eu não gero gestos em que gere energia positiva, ou seja, na linguagem de alguns grupos, Dharma positivo o suficiente para equilibrar aquela energia do passado, o que vai gerar comigo? Vai acabar surgindo experiências negativas para fazer a compensação por experimento. Ou seja, você vai pagar a dívida como se fosse pela mesma moeda. Ou por isso que algumas religiões atuais falam muito sobre a caridade. A caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Por quê? Porque essas ações ajudam você a criar energias positivas para equilibrar experiências negativas, ou seja, escolhas negativas que foram feitas no passado para aliviar as experiências futuras suas. Quanto mais ações positivas você produzir, menos reações negativas você receberá. Claro que está tudo ligado diretamente com a necessidade de aprendizado. Ou seja, para você ficar livre de uma situação difícil de sofrimento, no caso, um aprendizado que gera sofrimento, é necessário que de duas coisas simples. A primeira, adquirir o estado de consciência sobre aquela ação, ou seja, eu me libertei, eu tenho em meu ser um sentimento de que jamais eu cometerei aquela falta novamente, aquele erro negativo contra o próximo ou contra algo que quebre as leis divinas novamente. Sendo dessa forma, eu já tenho estado de consciência para merecer compensar ao invés de pagar. Tá, mas se eu não compenso, vai haver a necessidade de pagar. Por isso a necessidade de fazer a compensação energética desse assunto. E é para isso que nós nascemos, porque no crescimento, no aprendizado da evolução, nós cometemos erros. Erros esses que são direcionados para aprendizado. Uma criança, quando está crescendo, ela erra, ela faz coisas erradas, fazem artes, e essas ações geram consequências para o futuro. Então, nessas várias e várias encarnações que vivemos, nós passamos por muitas experiências e reagimos mal a essas experiências, gerando assim muito karma. A função nossa é o quê? Elevar o estado de consciência para não cometer os erros do passado novamente e gerar energia positiva para equilibrar e neutralizar as energias negativas produzidas do passado. Esta é a função da encarnação neste planeta. Por que eu falo a encarnação neste planeta? Porque existem evoluções em outros planetas, em outros mundos ou dimensões, em que o estado de consciência já não gera mais o negativo, e sim só busca conhecimento e aprendizado com a experiência, com as ações, com o estudo, com a vivência, sem criação do negativo. Nós aqui neste planeta, nessa evolução atual do planeta Terra, é uma evolução de seres que eu, você, todos que estão encarnados estão aqui, de seres errantes, que cometeram muitos erros, de seres que foram como aquela criança birrenta que não aceitou as regras e fez birra, fez coisas erradas, como diz a linguagem dos pais, fez feiura. E nós estamos agora experimentando e compensando as ações que cometemos no passado para conseguirmos elevar. Por isso que a evolução é uma questão necessária e importante, porque se nós elevarmos nosso estado de consciência em que não há mais ações negativas, ou seja, não há mais erros, não há mais escolhas ruins, nós poderemos vivenciar uma vida ou vidas muito mais tranquilas e sem turbulências como vivenciamos hoje. Por isso que neste planeta Terra não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós que estamos aqui hoje encarnados cometemos muitos erros e estamos aqui para reparar esses erros. A reparação desses erros podem ser pela dor ou pela compensação energética, ou seja, vai por amor ou vai por dor? Qual que você prefere? Eu prefiro trabalhar para compensar. E você? Sentir a dor é duro e também
É muito difícil você, em momento de dor, não gerar energia negativa. Este sim é um desafio difícil. Agora, quando você não está em momento de dor, é muito mais fácil você gerar o positivo. Porém, nós somos seres errantes. Erramos muito. Até hoje continuamos errando. A questão é buscar o estado de consciência, aprender a ver as coisas de forma diferente e procurar sempre cada vez mais errar menos. O errar menos não é somente ações, são sentimentos, é o cuidar do nosso ego, do nosso eu interior, é buscar mais a espiritualidade, mais o divino, é estar uno com Deus, com o bem maior. Esta é a missão de vida. É para isso que nós nascemos. Nós nascemos para crescer, evoluir, cumprir com o propósito de Deus. Bom, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Façam seus comentários, cliquem aí no joinha, se inscrevam no canal quem não for inscrito. Paz, amor, muita luz a todos.